Qual é a meta espiritual de vocês? Não? Nunca pensou nisso? Qual é a meta espiritual? Qual é a meta que Deus nos deixou? O que Jesus falou? Hã? O que Jesus falou? Vocês não conhecem Jesus? Sede santos, como o vosso Pai é. Filó, mas santidade não é para mim não, minha filha. Jesus está equivocado. Vocês acham que se a santidade fosse algo impossível de alcançar, Deus daria essa orientação? Não, não daria. Só que a santidade, ela é um processo de uma vida. É como passar de uma das estações, de uma estação para outra. É um processo lento, porque somos lentos. E Jesus é tão bonitinho que ele fala: não compare a sua vida com a de ninguém. Não fica olhando para o outro. Cada um tem um caminho. Tanto que os santos, cada um tem um jeito, né? Cada um, é impressionante, né? Como é que cada santo foi de uma forma. Como nenhum de nós se repete. Se tiver gêmeos, trigêmeos, cada um é de um jeitinho, né? Da mesma forma, cada um de nós é chamado à santidade de uma forma. Mas todos somos chamados a ser santos, pelo fato de ser filhos do Altíssimo. Mas Ele nos deu uma única pessoa para a gente olhar e comparar. Quem é? Isso é Ele que fala, não sou eu não. Ele falou para a Gabriele assim, uma mística que eu amo, morro de ciúme dela, foi da Primeira Guerra, da Segunda, foi Hitler. E ele fala com ela assim: Gabriele, pare de comparar a sua vida com a do outro. Quem que eu te mandei, com quem que você tem que olhar a sua vida para comparar? Quem? Porque Deus, o limite dele é baixo, né? Para quem que ele mandou a gente olhar? Da mesma forma como ele não nos mandou olhar para ninguém importante nem rico, ele mandou olhar para quem? Para as aves do céu e os lírios do campo. E ele mandou você comparar sua vida com quem? Simples, a comparação dele é tão básica. Com Deus Pai. Sede santos como o vosso Pai é santo. Coisa básica. Então, ele colocou nossa comparação lá. Então, o meu olhar tem que estar nele. Filó, impossível. Não, não é. Santidade é a resposta de amor de um filho ao seu pai. Guardem isso. O que é ser santo? Eu vou responder ao meu pai com amor do que ele faz por mim. Então a santidade não é uma coisa que eu vou programar para ser santo daqui a uns anos. A santidade é cada dia. É isso que nós temos que aprender. É a santidade do dia a dia. Como é que eu vou ser santo hoje? A gente tem que começar com a santidade, ela tem que ter um equilíbrio e ela tem um começo. A gente começa a partir da missa. Então, a partir da missa, porque a primeira coisa da nossa vida é Deus. Se você não puder ir à missa, a sua vida de oração antes de você ir para o trabalho. Então, tem que ter um equilíbrio. Deus, o seu trabalho e o outro. É um equilíbrio. Então, isso eu posso viver todos os dias. Então, o que nós temos que caminhar? É da missa assistida para a missa vivida. Eu saio do altar para a arena. Vocês têm dúvida? Te acabo de rezar, o padre fala assim: glorificai o Senhor com a sua vida, não é assim? A gente sai do altar para a arena, porque o cristão vai para a luta. São Paulo fala assim: vocês não lutam com aquilo que você vê, você luta com aquilo que você não vê. Vocês já tinham pensado nisso? Que é o dia a dia que você vai construir a sua santificação. Não terá nada aparentemente externo. As pessoas vão te olhar, você é a mesma. Aonde está a mudança? Aonde? É dentro. É no seu interior. É uma vida inteira de amor a ele e ao irmão. A vida inteira de amor. Então quem vê
Só Deus. Compreendem? A santidade é escondida, só precisa ser vista aos olhos de Deus. E Jesus fala assim: como ninguém vai perceber externamente, que bom, porque você pode ficar constantemente escondido dentro do meu coração. E só o Pai verá. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Presta atenção como é que eu preciso de um equilíbrio. Uma dona de casa gosta demais de rezar e a missa. Mas ela tem o marido e os filhos que estão pequenos e precisam ir para a escola. Então, ela foi para a missa, deixou o menino que precisava de ir para a escola, e o menino está chorando, dando birra, que não queria ir para a aula. E deixou o marido sem preparar o café da manhã. O que ela fez, está certo ou errado? Vamos lá. Está certo ou errado? Erradíssimo. Primeira pessoa que ela tem que cuidar é a família dela. A vida tem que ter equilíbrio. Senão dá errado. É um equilíbrio entre Deus, o trabalho e os homens. E o outro, aquele que Ele me concedeu. Então, a mulher tem que cuidar dos filhos, ajustá-los para ir para a escola, arrumar as coisas deles, cuidar do marido, depois rezar, se ela não conseguir fazer isso antes. Missa nós temos o dia inteiro. Se ela não consegue ainda colocar os meninos antes de ir antes que as crianças vão à escola, ela não consegue um horário para rezar, primeiro ela cuida daquilo que Deus deu a ela. Porque como é que a primeira pessoa que manifesta o amor é porque Ele está do meu lado. Isso é seríssimo. É a capacidade de doar ao outro. Isso é santidade. De amar o outro. De abrir mão. De fazer um sacrifício em prol do outro. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Eu não posso abandonar a minha família em função da igreja. Mas eu tenho que pedir a Deus equilíbrio. Eu tenho que amar de uma forma que transpareça isso. Se eu tenho a oportunidade, antes do trabalho, estar na igreja, rezar, assistir à missa, ir para o trabalho, espetacular. Mas eu posso, às vezes, ir no meio do dia ou à tarde. Mas isso não me impede de ter uma vida de oração. Mas quando a gente começa nesse princípio, então, eu tenho uma vida que ela tem uma harmonia. E eu tenho que pedir a Deus algumas graças. Da constância da oração. De estar sempre presente com Ele. Porque isso me fortalece. Eu tenho que pedir a Deus a graça de conhecê-lo. E eu conheço a Deus pela oração. Leitura da palavra. Me encher da palavra. Dos sacramentos. Então, quanto mais perto eu puder estar dos sacramentos, da confissão, da leitura da palavra, quanto mais Deus pode trabalhar em mim a minha miséria. E a partir do momento que eu faço essa opção por viver para Ele, quando a gente reza, hoje é dia da oração, hoje é dia de rezar a Sagrada Face, a gente fala para Ele: eu quero viver contigo, convosco, por vós, em vós e para vós. Isso é uma graça. A pessoa já não consegue. Mas para poder cumprir isso, eu dependo da graça dele. Então eu preciso dele para me ajudar a viver em equilíbrio. Então você vai à igreja, assiste missa e vai para o trabalho. E pede a ele a graça de estar atento a fazer a vontade dele em tudo aquilo. Se você acabou de rezar e falou: seja feita a vossa vontade, a partir daquele momento, tudo que acontecer na sua vida é pela vontade dele. Então, a gente pede a graça de cada dia. Então eu vivo a vontade de Deus hoje. E eu elimino da minha vida as preocupações, as imaginações e tudo que pode me tirar do foco de estar presente ali. Ser santo é viver com a intensidade que você tem que viver o momento agora no amor. A Deus é o outro. Então, se eu estou aqui trabalhando e alguém me pede uma ajuda, Jesus fala assim para Gabriele: não regateie o tempo, não demore para atender o outro, não se esqueça que você me serve nele, eu estou nele, não demore. Então, quando a gente começa a tomar consciência de que eu estou aqui para amar a Deus, amar o meu irmão e que Deus habita em nós, nós temos a Trindade em nós. Isso é uma loucura, isso é um mistério. Então o outro que chega a mim, ele fala: sorria para o outro como se eu estivesse sorrindo para mim. Isso facilita tanto, vocês não têm ideia. Sorria para o outro, você está rindo para mim. Você fala: Jesus, vou rir para você agora, hein?
Vou fazer isso para você agora. Comece a prestar atenção nessa intimidade. Isso é bonitinho demais. Você começar a falar com ele as coisas o tempo inteiro. Vou fazer isso aqui porque é o Senhor nele. Eu vou fazer uma reverência ao outro, porque é o Senhor que está preso nele. Ele ainda não sabe que o Senhor está preso aí dentro. Ele ainda não consegue exalar essa doçura sua que aí habita. Então, por isso que isso é um caminho, gente. Porque à medida que a gente vai tomando consciência, que eu saio da igreja e falo, agora eu estou indo, é do altar para a arena. Hoje, quando tudo dava errado lá no hospital, aí a pessoa que estava me ajudando falou, doutora, mas tem dia que é difícil. Eu falei, querida, é do altar para a arena. É luta. Nada é fácil, nada é simples com as coisas de Deus. Mas Deus é simples. Deus é de uma simplicidade absurda. Então Ele é que pode nos conduzir e nos ajudar. Fala, Jesus, eu quero, qual é a meta? Jesus fala, não distraia da sua meta. E a sua meta é a santidade. Mas eu sou um santo aos olhos dele, não é para o mundo ver. Não é para o mundo aplaudir. Porque no final das contas é você e ele. Somente você e ele. Mas eu tenho que acordar disposta a viver hoje na santidade. Então Jesus fala, jogue fora os pensamentos de pessimismo, de preocupação para amanhã, vive hoje. Hoje você tem os problemas de hoje, mas tem a graça em abundância. Para hoje. Nós temos a graça para hoje. O nosso passado está na misericórdia. O futuro está na providência. Então nós temos hoje. Então hoje eu renovo o meu amor com Ele. Hoje eu renovo a minha intenção de ser santo. Hoje eu falo com Ele, hoje eu quero vos servir, me ajuda. Hoje me ajuda a ver com seus olhos. Hoje me ajuda a ser as suas mãos. Hoje me ajuda, me leva aonde o Senhor precisa de mim. Me leva aonde o Senhor precisa que eu esteja lá. Aonde? Onde o Senhor quer que eu veja? A oração é simples. Todo dia pergunta para Ele, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? E o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? Pergunte. Você acha que ele vai perder essa chance? Nunca. Nunca. Pergunte a Ele. Como é que o Senhor quer que eu viva a santidade hoje? Em que o Senhor vai me trabalhando? E Deus irá nos trabalhando até o momento que a gente nem vai perceber e Ele vai falar, Ele vai te chamar, você vai conseguir entender que a sua vida foi completamente transformada pelo amor. Porque a santidade é viver o amor como Ele deseja, até que Jesus seja impregnado em nós, nós vamos sendo transformados no outro Cristo. Esse é o caminho de transformação. Quanto mais perto dele a gente estiver pelos sacramentos, imagina cada Eucaristia que a gente recebe, Ele em nós, esse mistério impressionante, Deus em nós, quanta coisa Ele pode transformar, quanta coisa Ele pode mudar em nós. Fala, Jesus, me ajuda a viver a minha santidade. Olha quanta dificuldade existe em mim para poder viver essas coisas. Me ajuda a ajudar o meu irmão na abundância, porque no retrato daquilo que o Senhor é comigo, o Senhor é abundante. Então me ajuda a ser generosa como o Senhor é comigo. Porque às vezes Deus dá na abundância, a gente segura para dar para o outro e fala, mas se eu fizer isso eu vou ficar mal acostumado. E Deus é largo na forma de nos presentear. Agradeça por tudo que Ele te dá todos os dias. A hora que você levanta, aquela capacidade de levantar, de poder caminhar, de poder tomar um banho sozinha, de poder dirigir do jeito que você quiser, ir a pé, de carro, do jeito que você quiser, escolher a roupa, o perfume, escolher tudo, poder comer, saborear. Fala por sua conta. Seja grato, comece a viver a gratidão. Fala, Senhor, eu quero hoje, por onde passar, exalar o seu cheiro. Me ajuda, porque ser santo, quando rezo, seu trabalho é minha santificação, peça, Jesus, me ajuda, eu quero rezar pela santificação de todos vocês, minha e de vocês, porque a santificação é levar Ele para você, porque Ele é o único santo e santificador. Então quando eu levo Jesus para alguém, eu estou levando para o outro a capacidade dele ser santo. Por causa dele? Não, por causa daquele que eu estou apresentando a ele, que é Jesus.
É Ele que trabalha a santificação em nós. É Ele que nos santifica. Então, em cada Eucaristia que Ele começa a trabalhar em nós, e vocês falem com Ele, não vou deixar o senhor ir embora, eu falo para ele, não vou deixar o senhor ir embora, você vai comigo trabalhar. Chame a Ele, vão comigo, Senhor, me ajuda a ser santo, só por hoje. Só por hoje não me deixa pecar, Jesus. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora todos os dias. Me ajuda a não pecar. Aí a gente fala com ela assim, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, a gente fala 100 vezes. Aí de noite a gente pede perdão, fala Ave Maria, Mãe de Misericórdia, que já pecou mesmo. Ave Maria, Mãe de Misericórdia, é luta. Por isso que Jesus fala, é um caminho que vocês têm que começar todos os dias. Jesus, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser santa melhor do que eu fui. Quando eu não consegui ser santa, me ajuda. Essa meta que o Senhor colocou é muito alta. Porque o dia que eu entender isso, eu vou viver as obras da misericórdia. Eu vou cuidar daqueles que estão perto de mim. Eu vou alimentar, eu vou dar roupa, eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou entender que somos irmãos. Então eu vou entender que não vai bastar eu só cumprir os mandamentos da lei de Deus. Só isso é pouco. Eu preciso querer fazer só a vontade dEle. Eu preciso querer desejar só o que Ele deseja. Eu preciso sonhar só com o que Ele sonha. Eu preciso estar atento a tudo que Ele quer que eu faça. Compreendem? É mais do que cumprir os mandamentos, que não somos funcionários dEle. Nós somos filhos. Então eu falo, não mais do que fazer aquilo que o Senhor falou, que aquilo é óbvio, o Senhor vai me dar a graça. Me ajuda a estar atenta a fazer a vossa vontade. Aquilo que vos agrada. Me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor sopra no meu ouvido e fala, faz isso para mim, filho. É isso. É estar ligado nele. É ter ele na mira. Fala, eu preciso viver para agradar a quem? Ao coração dele. Então eu falo, me deixa pecar, Jesus, para não manchar. Me ajuda. E ele com essa Gabriela era uma festa, os dois, né? Porque um dia Gabriela, acho que depois de confessar, de estar numa vida de graça, ela chega perto dele e fala, e aí, Senhor, o senhor gostou da minha roupa nova? Era a Alma. Ele responde assim, tá péssimo, você está parecendo uma mendiga. Eu falei, não, Jesus, dureza com ela. Mas se você quiser, a minha mãe pode te oferecer algumas coisas e pode enfeitar a sua roupa. Compreendem? Deus de verdade está interessado no nosso caminho. Jesus de verdade deseja a nossa santidade. Ele fala que Ele deseja a nossa santidade mais que nós possamos querê-la. Fala, eu quero que você viva no amor. Eu quero que você viva uma vida de intimidade comigo. Eu quero que você viva ao meu lado. Eu quero que você esteja atento à minha voz. Eu quero que você dê testemunho de mim onde você estiver. Eu quero que você lute pelas coisas que eu luto. Aquilo que eu morri, que eu briguei pelas coisas. Eu quero que você continue o meu caminho. É fácil? Demais. Se não tiver a graça dele, é impossível. Mas por isso que eu perguntei, qual é a meta da sua vida espiritual? E eu espero que seja ser santo. Ser santo é uma coisa que a gente deveria chorar de tristeza de não sermos. Para corresponder a tudo que Ele fez por nós e faz a cada minuto. Então por isso que Deus trabalha o tempo inteiro, por isso que Jesus falou, o meu Pai trabalha, porque Ele trabalha em nós. É só dar uma brecha, falar, me ajuda, estou aqui. Me ajuda, Pai. Me ajuda a poder ser exatamente o reflexo de ser seu filho. Me ajuda a viver a linguagem do amor. Tira de mim a raiz que me impede, que é o egoísmo. Tirar tanta desordem que está na minha vida. Mas que a raiz da minha vida seja amar. Não aquilo que a gente é egoísta e fala, é só meu. Meu nada, não vou levar nada. Vai ficar tudo aqui. Me ajuda a ser generosa como o Senhor é. Me ajuda a ver a bondade. Me ajuda a facilitar a vida do irmão. Me ajuda a estar atento a tudo que você quer. Se eu estiver na dúvida, eu fico parada te olhando e falo, é para ir para onde? É assim. É na simplicidade. Como uma criança dá a mão para ele. Eu falei para você semana passada. E fecha os olhos, deixa ele te conduzir. A gente dá a mão e abre o olho para ver se ele está indo para o lugar certo. Quem somos nós? Então a gente corrige o caminho dele. Fala, Jesus, esse caminho está errado. Ó. E ele dá aceita, né?
Então, pedir a Ele isso, falar, Senhor, me esvazia, me ajuda, porque nós temos algo que Deus nunca vai impedir. Nós somos donos da nossa liberdade, das nossas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio que Deus nunca vai invadir. Nunca, nunca. Ele propõe, gente. Ele não obriga. Ele propõe. O que você quer? Diante de você está água e fogo. Estende a mão para o que você quiser. Aprende a estar com Ele. Aprenda a colocar tudo diante dEle. A tudo conversar, a tudo perguntar. E fala qual é o caminho, o que o Senhor quer. Para onde ir. O que pode vos agradar. Pedir a Ele equilíbrio. Fala, Senhor, me ajuda a ter a medida da oração, do trabalho e de estar com aqueles que o Senhor colocou na minha vida, que é o pedaço do mundo que eu sou responsável. Se é minha família, os filhos, quem são? É no meu trabalho. Me ajuda a revelar aonde eu estiver que existe um Deus de amor. Mas se eu for azeda, amarga, que Deus é esse que eu acabo de receber? Se eu falo mal do outro o tempo inteiro, se eu critico o tempo inteiro, se eu censuro o tempo inteiro, que Deus que é esse que eu vou à igreja? Eu tenho que revelar um Deus de amor. É preciso prestar atenção nas nossas atitudes. Nós não podemos ser santo, vir na missa domingo, rezar no domingo e ser pagão o resto da semana. Não podemos, nós revelamos Deus todos os minutos da nossa vida. E além do mais, cada um de nós agora pode estar às portas da eternidade e não sabemos que hora que Ele vai nos chamar. Estamos numa fila, a senha que Ele vai gritar, eu não sei qual é. Não sabemos. A gente tem que estar sempre pronto. Porque se Ele chamar agora, está com a alma pronta para estar lá? Vai falar o quê, Diana? Falar, nos pedaços, não foi o que vivi, não. Falou, que foi. É preciso tomar essa consciência. Que temos uma pertença. Que a vida espiritual não é uma brincadeira. É real. Deus é real. Fico imaginando quando aquelas crianças em Fátima viram Nossa Senhora. Quando elas tiveram a oportunidade de ver Jesus. Quando elas tiveram a oportunidade de ver o céu e o inferno. Quando elas tiveram a oportunidade de ver São José. A Trindade elas viram, elas pegaram. Eram 3 crianças. Pode imaginar o que mais interessava a elas? Porque levou os 2, Jacinto e Francisco morreram cedinho, meses depois. E Lúcia, como Deus tem uma missão, Nossa Senhora falou com ela, só mais um pouquinho, 90 anos, né? É pouquinho, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Imagina Catarina de Laboré, que encostou o joelho nas pernas de Nossa Senhora, encostou o cotovelo nos joelhos de Nossa Senhora. Nossa Senhora sentada, ela joelho encostou nela. Pode imaginar o que foi isso? É real, gente. Então Deus Ele tem pressa. Ele tem pressa em transformar a nossa vida, o nosso coração. Nós não podemos ter dúvida que Deus quer a nossa felicidade. Se vocês tiverem essa dúvida no coração de vocês estão com Deus errado. Que Deus quer a nossa felicidade. E Ele não se cansa de trabalhar para isso. Nós é que às vezes remamos em direção contrária. Porque nós não paramos para perguntar a Ele qual caminho seguir. A gente acha que sabe as coisas. Aliás, a gente é cheio de razão. Cheio da verdade, mas não tem a humildade de chegar diante dele e falar, para que lado que é mesmo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? O que o Senhor sonhou comigo quando o Senhor me criou? Me ajuda. Me ajuda a ser santo sob os vossos olhos. Não vai ter chuva de fogos de artifício, brilho, glória, medalha. Não tem medalha não. Okay? Tem sacrifício. Tem dor, tem choro. É muito que Ele irá trabalhar em nós, porque tem que matar o eu, né? É muita luta para a gente ser transformado. Mas é um caminho sem pressa. E Ele fala, não preocupe com o grau de santidade. Não preocupe. Apenas deseje ser santo. E peça a Ele todos os dias, me faça santo. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a santificar os meus irmãos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Me ajuda a ser santo. Me ajuda em tudo a agradar ao Senhor, meu Deus.
Porque eu ainda tenho o olhar estrábico. Eu ainda, em vez de concentrar em quem eu tenho que olhar, estou olhando os outros. Estou vigiando o Instagram do outro, o que ele postou agora, onde é que ele está. O que eu tenho com isso? Nada. Você está rindo, é verdade. Mas não é assim? A gente fala, não, fulano está em tal lugar, está comendo tal comida. Como é que a vida dele é boa, a minha é ruim? Ô ilusão. Ô ilusão. Ninguém posta dívida de cartão de crédito. Vocês já viram isso alguma vez? Não? Vocês viram isso alguma vez? Não. Já viu alguém postar sem filme? Sem um filtro? Não. Está de mentira. E a gente gosta da ilusão. E a única coisa real que nós temos, de verdade, real de verdade, é que a gente precisa ser santo. Porque nós vamos voltar para casa. O que nós iremos apresentar a Deus? Somente o que a gente viveu de amor. Mais nada vai. As joias caríssimas, os sapatos maravilhosos, aquelas roupas de fortuna, vai ficar tudo aqui. Muitos irão usar. Que bom, a gente já está dividindo antes. Porque não vai levar nada. Mas o que você amou, o que você doou, de doação de amor que eu estou falando, isso você vai poder apresentar a Ele. E no final das contas, como diz Santa Teresinha, nós vamos apresentar para Ele as nossas mãos vazias. E no final de contas, quem fez tudo em nós foi Ele. Porque sem mim, nada. Não é assim Ele falou? Sem mim nada, vocês não são capazes de fazer nada. Sem mim nada. Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim não podeis nada. Ele repetiu isso 11 vezes. Então eu preciso entender que a gente precisa dessa vida de graça, diária. Senhor, hoje eu pequei mais do que eu devia, não devia ter falado aquilo. Então, programa a sua confissão e amanhã quando levantar fala, me ajuda a ser melhor hoje do que fui ontem. Me ajuda no trabalho da minha santificação hoje. A santidade é um trabalho de todos os dias. Então vamos pensar nisso. Vamos ser santos, santo do dia a dia. É isso. Como é que eu sou santo no meu trabalho? Como é que eu sou santo depois da missa? Como é que eu sou santo com aqueles que Deus me confiou? A santidade, ela é trabalhada dia a dia. É assim que vamos trabalhar. Mas entregando tudo diante dele, falo, pedindo ajuda, porque sem a ajuda de Deus, nós somos absolutamente egoístas e tudo é para mim. Quando eu começo a trabalhar a santificação, eu entendo que somos irmãos e eu tenho que cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim. Isso muda completamente. Tudo. O olhar muda completamente. A gente passa a entender a vida com outro olhar. Então eu preciso pedir a graça. E lembrem daquilo que eu falei, um dia de cada vez. A hora que vocês começarem a ficar preocupados, inquietos, ansiosos, Jesus falou para não preocupar, para não imaginar, para não complicar. Não complique. Viva agora. Tenha a graça necessária para hoje. E é só. Amanhã terão os problemas de amanhã, mas terá a graça necessária. Contem sempre com o único que nunca vai faltar. O nome dele é Jesus. É a pessoa mais doce que poderemos ter na vida. Então, a proposta é maravilhosa. Ser santo. Como o nosso Deus é santo. Então, o que nós temos que aprender hoje? A proposta é ser santo. Não se comparar a ninguém a não ser a Ele mesmo. Que aí a gente vai vendo quanto que falta. Terceiro, que a gente precisa viver a santidade de cada dia. Do altar para a arena. Da missa assistida para a missa vivida. Não é uma brincadeira. Porque durante a missa nós somos crucificados junto com Ele. Aprender a viver não é brincadeira. Esse amor de doação, de entrega que Ele fez, é um caminho para nós. Que não precisamos ter pressa, porque ela é um processo lento, porque somos lentos. Tudo que envolve a nossa vida espiritual, a gente deixa para depois. Amanhã. E eu digo a necessidade para hoje. E que quem vai nos ajudar é Jesus e Maria. Que ela que sabe exatamente o que a gente precisa. Que ela interceda por nós junto a Ele. Para nos ajudar no nosso caminho de santificação. Nós precisamos estar no céu todos juntos. Como diz Jesus, o dia que ele estava com a Gabriela, e ela falou, Senhor, você gostou da comida, quer comer? Ele fala, Gabriela, o dia que você estiver no céu, você verá o banquete que eu irei te servir.
Quando eu penso nessas coisas que são reais, eu falo. Por isso que ele fala, pensem com mais alegria na morte. Porque, afinal de contas, é só abrir uma porta, sou eu que estou do outro lado. Ele fala, pensem nos detalhes. Ele fala do seu casamento. Pense naquilo que você quer. Cuide de algumas coisas, o resto eu preparo. A gente não tem ideia de um Deus que nos espera, porque nos ama. Então, esse encontro de amor, ele já está marcado. Mas aqui a gente precisa aprender essa linguagem. Vamos falar com ele. Me ensina a amar ao Senhor acima de tudo na minha vida. E ao meu irmão que o Senhor me deu, como a mim mesmo. Me ajuda. Eu quero ser santo. Não santo de altar, mas somente aos seus olhos, é o tanto que me interessa. É que o Senhor me olhe e fale, nossa, o vestido está bacana, hein? Não está de mendigo. Mas você já caminhou bem, o vestido está bonito. É a alma que nós vamos ter que levar para Ele. E a roupa da nossa alma somente é tecida com os nossos gestos de amor. Nada mais tece essa roupa e vamos chegar no céu. Que Deus, nosso Senhor, se compadeça da nossa miséria. E que Nossa Senhora, que é a nossa mãe tão doce, interceda por cada um de nós, para que um dia a gente possa estar todos juntos diante de Deus. Que assim seja.